dia, boa tarde, boa noite para você que acabou de chegar aqui no meu canal. Seja bem-vindo. Para você que já é inscrito, muito obrigada. Deixa seu like aí no final desse vídeo se você tiver gostado. Deixa seus comentários também. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ok? Vamos lá? Já vou pedindo desculpas pelo barulho externo, que aqui tem muito barulho. Uma hora é cachorro, uma hora é passarinho, uma hora é pedreiro. Fora são as pessoas falando muito alto, enfim. Vamos ao que interessa, vamos lá? Hoje o estudo é sobre os triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, nós temos aqui o primeiro triângulo, vamos analisar quanto aos lados. Tem o meu lado AB com medida 3,5, lado BC com medida 3,5 e lado AC com medida 3,5. Você observou que as três medidas são iguais? Se nós temos três medidas iguais, lados iguais, logo nós temos um triângulo equilátero. No segundo triângulo, nós temos o lado AB de medida 4,5, BC de medida 4 e AC com a medida 4,5. Duas medidas iguais e uma diferente, logo nós temos um triângulo isósceles. E o terceiro triângulo, lado AB com medida 3, lado BC com medida 2 e lado AC com medida 4. Três medidas diferentes, três lados diferentes, logo nós temos um triângulo escaleno. Então, retomando aqui, ó, fácil para você aprender. Quanto aos lados, quando nós temos três medidas iguais, equilátero. Duas medidas iguais, isósceles. Três medidas diferentes, escaleno. Tranquilo? Vamos agora analisar o triângulo quanto aos seus ângulos. Temos o primeiro triângulo aqui com medida 50 graus, 60 graus, 70 graus. Observe que os três ângulos são menores que 90 graus. Então, nós chamamos isso de um triângulo aqui agudo, não é? Quando as medidas são menores que 90. Se temos três medidas menores que 90, logo nós temos um triângulo chamado de acutângulo, que vem de agudo. Se nós temos um triângulo retângulo, retângulo vem de ângulo reto. Então, observa que um ângulo desse triângulo mede 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. E obtusângulo. Temos aqui uma medida de 30 graus, a outra de 20 e a outra de 130. 130 não é maior que 90? Não seria um ângulo obtuso, desculpa, um ângulo obtuso, que é maior que 90? Então, obtuso, vamos ter um ângulo obtusângulo. Acutângulo, menor que 90, que vem de agudo. Retângulo, igual a 90, que vem de reto. E obtusângulo, maior que 90, que vem de obtuso. Vamos para agora uns exemplos que eu coloquei aqui e vamos analisar quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Temos aqui, nessa primeira parte, três triângulos de lados, 7, 8 e 9. Então, como que chama o triângulo com três lados diferentes? Lembra aí? É o triângulo escaleno. Dois lados iguais, 10, 10 e 12. É o triângulo isósceles. E três lados diferentes é o triângulo escaleno. É igual ao primeiro aqui, correto?
E agora, quanto aos ângulos, esses três últimos aqui que eu coloquei de exemplo. Vamos analisar agora os ângulos. Lembrando que dos ângulos nós temos o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. Vamos analisar? Três medidas aqui menores que 90 graus. Então, nós temos o triângulo acutângulo, que vem de agudo. Um ângulo reto, você já pode identificar, a partir do momento que você viu a medida aqui que identifica o ângulo reto, então é um triângulo retângulo. E em um triângulo com medida maior que 90 graus, nós temos o triângulo obtusângulo, que vem de obtuso. E para fecharmos, eu fiz um resumo aqui, muito simples e fácil para você entender. A medida quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, temos o equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, 3 lados congruentes. Lembrando que o que é ser congruente? É ser igual, ter iguais, não é verdade? Então, aqui temos 3 lados congruentes, o isósceles, 2 lados congruentes, ou seja, 2 medidas, 2 lados iguais, e o escaleno, 3 lados não congruentes, 3 medidas diferentes. E quanto aos ângulos, retângulo, ele é um ângulo reto, não é? O triângulo possui um ângulo reto. O acutângulo, 3 ângulos agudos. Acutângulo vem de agudo. Obtusângulo vem de obtuso. Então, significa que esse triângulo tem um ângulo maior que 90 graus. E aí, gostaram do vídeo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!